Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesse mês da família, estamos aprendendo algumas lições importantes. Nessas semanas passadas, falamos a respeito de algumas famílias da Bíblia. Mas a partir de hoje, eu quero compartilhar com você 12 casas que Jesus visitou. E o que aconteceu com esta visita? Quais são as lições que nós podemos aprender com as visitas de Jesus à casa de algumas pessoas? Mas existe um texto base que eu gostaria de trazer para nós nesse dia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. O que nós precisamos entender é que todo homem é senhor da casa do seu coração. E há casas que são fortalezas cujas portas precisam ser abertas. Aqui nós temos uma lição muito importante, uma mensagem para que nós possamos entender, então, o contexto deste chamado, desse convite de Jesus. Nós precisamos entender o que aconteceu nesse texto citado, então, Apocalipse 3:20. Esse versículo ele está contido, então, na carta que o Senhor revela a João quando esse se encontrava preso inocentemente na ilha de Patmos. A carta estava endereçada a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Na verdade, Laodiceia era uma cidade soberba e orgulhosa, pois existia naquela cidade a melhor medicina da época e ali se fabricava a melhor lã negra. Por isso a carta relata que a igreja de Laodiceia deveria ter vestes brancas e colírio para os olhos. Laodiceia era o centro comercial da Ásia, existindo ali bancos onde se guardava grandes reservas em dinheiro. E não bastasse, essa cidade ficava entre Areópolis e Colossos. Areópolis era uma cidade onde havia fontes de águas termais, fontes de águas quentes, águas que serviam para curar algumas doenças. Já a cidade de Colossos era um local de fontes de águas frescas que realmente matavam a sede de alguém. Mas em Laodiceia, que tinha quase tudo, faltava água. E assim eles fizeram então aquedutos para trazer água de longe. Mas quando esta água chegava a Laodiceia, ela já estava morna, impossível de se ingerir. E por isso Jesus diz que ela não era quente e nem fria, ou seja, a igreja de Laodiceia não servia para curar os doentes espirituais e nem a sua palavra era fresca, capaz de matar a sede de alguém. Ora, ainda se não bastasse, a igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. E ele está batendo na porta tentando entrar. Ainda hoje, muitos estão iguais a Laodiceia, pois o Senhor já não está mais no meio deles, mas ele está do lado de fora. Por que razão, ainda hoje, muitos deixam Jesus do lado de fora? Precisamos entender que só se bate em porta que está fechada. E se você estiver do lado de fora? Ao ler que Jesus está batendo, eu entendo que ele tem uma intenção de entrar naquela casa, pois se assim não fosse, ele não bateria na porta da igreja de Laodiceia. Alguém que também precisa entender o que está contido nesse relato, nesse versículo acima, é que se alguém bate, então, do lado de dentro, alguém deveria ouvir. E Jesus está batendo, e porque está do lado de dentro e não está, quem está do lado de dentro não está ouvindo, podendo estar ocupado com alguma coisa,
podendo estar dormindo ou até mesmo doente e desfalecido, o que não seria impossível para uma igreja soberba e orgulhosa de sua aparência. Mas a insistência de Jesus mostra que a igreja é importante para ele, pois vemos que ele, além de bater, ele ainda diz que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará. E isso é muito fácil de analisar, pois veja que além de bater na porta, ele está chamando. E então não é somente bater na porta, mas também é ouvir o chamado de Jesus. Toque, 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 toque. Alguém bate a porta. Por favor, abram a porta. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Abram a porta. Entendam. Entendeu por que Jesus precisa bater e dizer? É para que a porta se abra, visto que ele quer realmente entrar nessa casa, fazer morada junto com você. Note que Jesus disse: Ei, eu estou à porta. Agora quero lhes mostrar algo que realmente Jesus quer entrar na sua casa agora. O que nós precisamos entender é que Jesus, ele sabia. E aquele povo também sabia o que Jesus estava falando. Jesus era judeu. E Jesus queria entrar na casa de Laodiceia. Jesus queria entrar naquela casa, entrar na intimidade daquela casa, sentar à mesa naquela casa e cear com os membros daquela casa. Um judeu só permitia alguém chegar e sentar à sua mesa e cear com ele se tivesse intimidade com aquela pessoa. Se já tivesse comido vários quilos de sal com aquela família, ou seja, já tenha sentado e comido à mesa com ele muitas vezes. Então, esta pessoa poderia entrar, porque a parte mais íntima da casa era a sala, aonde se preparava a ceia. Quando Jesus bate, só aquele que está lá dentro pode abrir a porta. Porque se ele está batendo, nós sabemos que a fechadura está para o lado de dentro. E só nós podemos abrir a porta da casa do nosso coração. Mas por que Jesus entra dentro das casas? Qual seria realmente a intenção do nosso Senhor Jesus em querer entrar dentro das casas? Porque o que ele tem a nos falar ou fazer deve ser realizado de dentro e não de fora. E isso pode nos incomodar. E isso precisa nos incomodar. Porque toda obra que Deus quer fazer, ele começa fazendo de dentro para fora. Se Jesus não entrar em nossa casa, se Jesus não entrar na nossa família, se você não abrir a porta da casa do seu coração, nada pode acontecer. Então nós vamos aprender a partir de hoje que Jesus está batendo a porta. E nós podemos dizer como aquela música de Regis Danese: entra na minha casa, entra na minha vida. Se Jesus está batendo na casa do seu coração, abra a porta, deixe ele entrar. Deixe ele entrar e sentar à sua mesa e cear contigo. O que Jesus quer é entrar em nossa casa. Ele quer mudar a estrutura, ele quer mudar os relacionamentos, ele quer transformar a vida dessa família. Então nós vamos conhecer a partir de hoje as casas que Jesus visitou e saber o que ele fez nessas casas e na vida daqueles que abriram a porta. Se Jesus está batendo na porta da casa do seu coração, você precisa entender uma coisa: a fechadura está para o lado de dentro.
somente você pode abrir. Então, deixe Jesus entrar na sua casa. Abra a porta do seu coração. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.